Oi pessoal, hoje nós vamos dar início à gravação a respeito de Israel como introdução. Enquanto eu tomo meu café hoje cedo aqui, eu gostaria de trazer algumas informações de Israel. Essa será a live nossa mais longa. A hora que ela passar de 40 minutos, se passar, né? Eu creio que vai passar, porque hoje serão feitas leituras aqui. Eu gosto de fazer leituras e com comentários. E a hora que isso for feito, a hora que passar o tempo, né? Aí eu faço uma parte 2, porque tem muita coisa para ser lida. Peço que ignorem o barulho em volta. Hoje estou no meu quintal aqui tomando café da manhã e decidi gravar para vocês. Acho que é o mínimo que vocês têm que entender a respeito de Israel. Vai além do que está no Cesare Cantu, mas eu não quis trazer só aquela sequência linear que eu acho que evitaria trabalharmos com outras partes separadas, né? Então eu acho que seria melhor colocarmos mais informações do que está no Cesare Cantu ali, tá? De forma que pudesse completá-lo, né? Pois bem, então nós vimos que a sociedade na Mesopotâmia ela estava em luta constante para saber até que ponto a ordem cósmica ela se refletia na própria sociedade. E isso sempre foi dificultoso, né? Por parte dos sacerdotes, claro, a população não tem nem imaginação disso. Mas sempre se perdia de uma geração para outra, então teria que se passar muito tempo para retomar aquilo que se havia conquistado, né? Os gregos depois eles dão um passo a mais, né? Pela filosofia. A filosofia é um enorme esforço do intelecto, essa reflexão de conseguir descobrir então que a sociedade é parte da ordem cósmica divina. Mas o povo de Israel, como nós vamos ver aqui, ele não descobriu isso por um ato intelectual apenas, né? Ele teve que descobrir isso em sua prova real, na sua experiência árdua, sua confiança. Nem sempre a sociedade ela está consciente dessa direção que ela toma, né? Cada parte dela é orientada de alguma forma, né? Para concepções distintas dessa própria sociedade. Veja, o alcance da especulação monoteísta, né? Em Israel ele teve que se fazer para a alma nômade que vagava no deserto. O deserto como esse símbolo, né, da espera, esse símbolo do além, né, símbolo do impasse, do que vai acontecer. O Cantu coloca num outro livro que nós vamos ler daqui a pouco, que a situação talvez não fosse tão ruim aos escravos na terra do Egito. Se nós pensarmos, com Moisés, eles estavam trabalhando em obras públicas, tinham um emprego, deveriam ser mais ou menos remunerados, não muito diferentes dos outros escravos do mundo, né? Então nós não temos que olhar só para a fuga do povo de Israel, a saída do povo de Israel, do ponto de vista material, que geralmente é como é retratado nos livros, né? Uma visão bem materialista da história. Tem que ir muito além disso. Essa situação ia ficar muito pior ao escolher o deserto. Então, essa memória, para preferir a memória de Sião e vagar pelo deserto, tinha que ter alguma coisa que valesse a pena. A promessa da terra prometida era uma delas. Mas a palavra de Abraão, que já havia, né, prometido isso,
ela só iria se cumprir, né, se tomasse esse passo que é muito árduo, né? Veja, entre Abraão e Moisés, as histórias são belíssimas, né? Você tem, por exemplo, em Esaú e Jacó, a reconciliação dos opostos, que é um tema, assim, Israel está vencendo aquelas suas dificuldades iniciais. Veja, se nós compararmos Abel e Caim com Esaú e Jacó, tá? Em Abel e Caim, vamos dizer, a solução dos opostos é o assassinato e o isolamento. Mas em Esaú e Jacó é a reconciliação, ainda que não esperada, pelo gesto de amor, né? Então os temas, Israel está se humanizando na medida em que vai aceitando esse Deus. E quando chega em Moisés, o nível moral desse povo é tão acima de tudo que existe no mundo daquela época, que a fidelidade é a palavra-chave. Unidade, que talvez só foi repetida nos outros tempos nas cruzadas. Só nas cruzadas que houve um gesto de amor tão grande por uma palavra. Pois bem, então havia sempre o medo, né, do estrangeiro, né? Por que é o estrangeiro? O estrangeiro por isso que depois nós vamos ver aqui nos fará deuses e imagens semelhantes a mim. Mas o estrangeiro é aquilo que faz relembrar aquilo que elimina, né, a oferta, aquilo que não, só um minuto que está passando um helicóptero aqui. Mas o estrangeiro é aquilo que faz esquecer por um minuto a terra de Sião, e isso não pode aparecer, né? Então por isso toda a preocupação, principalmente com Moisés, o tempo todo para manter a unidade em alcançar a terra prometida a partir do cumprimento, né, dessa esperança no deserto, né, da fortificação da palavra divina, mas através dessa espera, o que é, de certo modo, eu vi alguns rabinos dizendo que, assim como Deus fala pelo silêncio, o povo hebreu teve que, pelo silêncio, também descobrir a voz de Deus. Essa resposta só poderia ser encontrada dessa forma. Então eu fiz umas anotações minhas aqui. Não sei se estaria certo no campo teológico, mas eu acho que Israel deu um passo, né, para receber o amor. Veja, São Paulo apóstolo diz que o amor é o maior dos dons do Espírito Santo, tá? Está acima das profecias, por exemplo. Então todas as nações, elas tinham profetas. Mas Israel, quando aceitou o deserto, quando aceitou o poço de José, não só por atitude filosófica de reflexão, também está ali, claro, mas por cumprir a fidelidade à promessa que foi feita em Abraão, deu esse passo, e foi por dar esse passo que Jesus de Nazaré nasceu ali porque Israel tem uma missão no mundo, como Gregório o Grande, o Papa, disse, que nós devemos proteger os judeus. Cabe um papel histórico fundamental a eles, né? Não só de ser onde Cristo nosso Senhor nasceu, mas de ter dado esse passo em nome de uma unidade, ainda que, como o Cantu vai colocar ali, né, eu já vou ler para vocês, ainda com um nível moral vacilante, mas muito acima de tudo o que havia ali no mundo, né, naquele momento. E eu acho que
só nas cruzadas nós teremos alguma coisa que irá superar isso, essa fidelidade. Pois bem, então vamos começar a fazer umas leituras aqui que explicam melhor ainda do que eu estou dizendo, tá? Vamos começar com Eric Feiglin, a página 163, o que surgiu da purificação do deserto. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Gostaria de ler esse pedaço aqui. O que Israel aprendeu da purificação do deserto, né? Então começa o Eric Feiglin, vou ler bem devagar, tá, pessoal? O que surgiu da purificação do deserto não foi um povo como os egípcios ou babilônicos, ou os cananeus ou filisteus, os hititas ou arameus, mas um novo gênero de sociedade, distinguindo das civilizações da época pela escolha divina. Foi um povo que se moveu pelo cenário histórico, enquanto vivia em direção a uma meta que estava além da história. O povo de Israel atingiu uma meta além da história. Esse modo de existência era ambíguo e cheio de perigos de descarrilhamento, pois seria muito fácil a meta além da história fundir-se com metas a ser alcançadas dentro da história. Que é o caso aqui do comunismo, por exemplo. Coloca um paraíso que tem aquele fundo teológico dele, né? Mas para isso ele se confunde o tempo todo e tenta fazer o paraíso na Terra, causando toda a desgraça que nós sabemos que ele causou e continua causando. O descarrilhamento de fato ocorreu logo no início. Ele encontrou sua expressão no símbolo de Canaã, a terra das promessas. O símbolo era ambíguo porque, no sentido espiritual, Israel havia alcançado a terra prometida quando partiu do Sheol cosmológico para o Manlacá, o domínio real, o reino de Deus. Pragmaticamente, porém, o êxodo da escravidão teve continuidade na conquista de Canaã por meios bastante terrenos. Depois de um reinado salomônico com as mesmas formas institucionais do Egito ou da Babilônia, e por fim no desastre político e na destruição que se abateram sobre Israel, como sobre qualquer outro povo na história. Em suas perambulações pragmáticas ao longo dos séculos, Israel não escapou do domínio dos mortos, né? Casa dos mortos, como se dizia no Egito. Num contramovimento simbólico para o êxodo, sob a liderança de Moisés, os últimos defensores de Jerusalém, carregando Jeremias com eles contra sua vontade, retornaram ao Sheol do Egito para morrer. A terra prometida só pode ser alcançada movendo-se pela história, mas não pode ser conquistada dentro da história. O reino de Deus vive em homens que vivem no mundo. Nós vamos ver depois como essa aliança às vezes ela é rompida. Só o Cristo, que vai nascer lá na frente, pode cumprir plenamente, né, os desígnios. Mas não é deste mundo. A ambiguidade de Canaã afetou desde então não só a estrutura da história israelita, mas o curso da história em geral. O curso da história irá mudar aqui, tá? Porque o Israel e Revelação, deixa eu ver aqui pra vocês, primeiro volume, tá? Olha que foi, galera. Então, eu gostaria de falar umas palavras sobre Moisés, que foi sem dúvida o maior homem de todos os tempos, tirando nosso Senhor, claro, né? Moisés é o maior homem de todos os tempos. Para isso, eu gostaria de ler para vocês esse livrinho aqui. Tem artigos do Cesare Cantu, tem artigos do George Vasari, tá? Que é esse aqui, ó. Biografia de Homens Célebres, também pela Editora das Américas, antigo, acho que em 19 volumes. Esse é o primeiro volume, tá? Aqui é sobre Moisés, muito antigo isso aqui. Esse primeiro volume aqui nós temos Moisés, Homero, Safo, Confúcio, Sócrates, Alexandre o Grande, Catão e Cícero, tá? Biografias desses homens. Pensar que hoje em dia a humanidade fica perdendo tempo lendo manual antirracista.
com tantos livros maravilhosos desses, né? Mas são as preocupações modernas, né? São as preocupações modernas. Mas vamos lá. Então, esse vai demorar um pouquinho. Eu vou ler para vocês quem é esse sujeito, quem é Moisés. Tá? Então eu vou começar aqui. Mesmo após tantas descobertas, a história de Moisés continua a ser a primeira pela idade e a que contém as mais antigas e autênticas noções sobre a primitiva civilização do mundo. Nela vemos os poderosos caçadores da Síria tornar-se conquistadores e reis, os pastores da Caldeia, que estudam o céu, tornar-se astrólogos e sacerdotes, os fenícios aventurar-se ao mar, os cananeus traficarem caravanas. Vemos, enfim, de que modo um fundo de natureza e de conhecimentos comuns foi modificado pelas circunstâncias locais e passou a constituir as diferentes sociedades. Alguns adoram a criatura que haviam sido destinados a dominar. Outros exageram a ideia de Deus, persuadindo-se de que Ele é tudo e que, portanto, tudo deve ser adorado. Outros ainda personificam a natureza, mais ou menos identificado com a força do espírito. Estes reduzem a religião à contemplação, como na Índia. Aqui eles a transformam em pura prática, como na China e no Egito. Ele está explicando aqui qual é a diferença de Moisés às outras civilizações. A sociedade política, né, reproduz a ordem dos céus. Olha aqui o Cesare Cantu falando disso muito antes do Eric Feiglin. Assim como os sentidos, também o espírito e o coração estão expostos a ilusões. Daí haverem os contempladores adotado frequentemente falsas ideias sobre as necessidades dos povos e imaginado uma mitologia incoerente que desviou os espíritos. As paixões individuais contribuíram fortemente. Alguns, por ambição, restringiram à própria classe todos os conhecimentos e arquitetaram toda a sociedade em proveito seu, de onde nasceram castas separadas, materializando-se a religião por estar subordinada aos interesses. Esse vai ser um dos motivos que Moisés vai odiar castas e que Moisés vai odiar monarquias. Tá? Talvez do acordo dos dois povos conquistadores que esmagaram os primitivos habitantes, é que se originou o fato de se ver no Egito reduzida a uma monarquia teocrática, na qual era privilégio de poucos ouvir a palavra dos deuses e interpretar-lhes a vontade. Das três castas, uma representava a inteligência no sentido amplo das escolas sociais, outra a força e a terceira a matéria e o lucro. Fora dela só havia opressão e escravatura. Faltava, pois, a unidade nacional, não havia igualdade de cidadãos, nem liberdade, isto é, direito e meios de desenvolver as faculdades individuais de acordo com as conveniências de cada um. As maravilhas diante das quais pasma a posteridade atestam uma infeliz escravidão e bastariam para explicar por que foi o Egito presa de todos os invasores que contra ele se atiraram, enquanto o povo cujo legislador pretendemos retratar subsiste após tantos séculos e tantas desgraças como o povo profético de cada homem e de toda a humanidade. No entanto, o Egito havia muitíssimo tempo desfrutava de uma prosperidade material. Presta atenção, o Egito desfrutava de uma prosperidade material. Então, do ponto de vista materialista, não havia necessidade nenhuma de Moisés, que era muito bem tratado, e do seu povo, uma quantidade enorme de analfabetos, saírem de ali para ir para um deserto, hein? Desfrutava de prosperidade material e considerava-se o país da riqueza e da ciência. Nele viajou Abraão, nele se assinalou José, nele foi educado Moisés, e os livros sagrados, elogiando a sabedoria de Salomão, afirmam que superava dos orientais e dos egípcios. Em terra de tão variadas produções, e onde os incômodos do clima e da aridez haviam sido vencidos por subterrâneos e canais, veio um dia buscar hospitalidade um povo novo, um dos que até então nele se não haviam radicado. E veio uma família de pastores, oriundos da Caldeia e provenientes da Cananeia, chamados hebreus, que haviam tido por patriarca Abraão, famoso em todo o Oriente. Chamou-os José, um deles, que com operosidade própria de tal gente atingira elevada dignidade no Egito, e destinou-os às férteis terras de Gesem, entre os braços mais orientais do Nilo. Ali viveram os hebreus isolados, conservando o culto de um Deus único, infinito, não representável, e na abundância multiplicaram-se. Os povos antigos mantinham ciosamente a nacionalidade, se bem convém esse nome moderno ao que era de fato ligação do sangue
de modo que observavam cuidadosamente certos ritos e costumes, os quais à primeira vista os distinguiam dos forasteiros. Né? O conceito de nacionalidade é muito mais do que oriundos de um país, aquilo que está ligado ao solo, tá? Por isso eram os hebreus tidos por imundos pelos egípcios, que consideravam profanidade comer com eles, como nós vemos no Gênesis 32. Né? Passaram-se anos, e a dinastia beneficiada por José desapareceu. A que se sucedeu, desligada da gratidão, começou a suspeitar daquele povo ativo e progressista que, em caso da guerra, talvez se unisse ao inimigo. Êxodo 10. Por conseguinte, com premeditada crueldade, decidiu suprimi-lo. Oprimamo-lo sabiamente, disse o faraó, com palavras que pintam a política tal qual é, despida de ideias de justiça e sentimentos de piedade. Agravou, pois, os de trabalhos, usou na construção de cidades, fortificações e diques. Enfim, não bastando a astúcia, recorreu à violência, impondo que fossem mortos todos os recém-nascidos machos. Então foi aumentando a opressão. Uma das mães, porém, não teve ânimo para matar o seu, ainda mais por vê-lo dotado de tão soberana beleza, mas não podendo ocultá-lo por mais tempo, deitou-o sobre o Nilo. Incrível isso, né? Como a história de Moisés é uma maravilha divina, né? Que vai ser deixado sobre o Nilo, com medo de morrer, né? A mãe que fez isso por salvar o seu filho. E depois em Cristo também nós temos algo parecido, ele fugindo de Herodes, né? Aí, tendo encontrado a filha de Faraó, foi educado em toda a ciência do país. Moisés penetrou os arcanos conhecimentos, mas as seduções da doutrina e da corte não lograram fazer com que se esquecesse dos irmãos oprimidos. O seu mérito não tardou, efeito habitual, ele granjeara inimigos na corte, tanto que para subtrair-se à malevolência do rei e aos indecorosos serviços do opressor da sua gente, retirou-se para seio dos seus, onde se tornou protetor dos fracos e terror dos prepotentes. Ao ver um egípcio espancar um israelita, mata-o. Ao ver dois israelitas brigando, separa-os e pergunta: se sois irmãos, por que vos injuriais? Nada retruca. Quando os dois se irritam, ele dizem: quem te fez juízo, chefe? Depois, já casado com a filha de Ietro, sacerdote do país de Madiã, e transformado em pastor, levou os incontáveis rebanhos das suas meditações pelos vales do Sinai e pelo Horebe, e pela margem do Mar Vermelho, e fortalecendo-se na solidão, âmbito dos fortes, mais uma vez o papel da solidão. Formou o propósito de repor em liberdade seus irmãos e deles fazer um povo assinalado. Vencidas as lutas que consigo próprio deve sustentar quem enfrenta o poder inimigo e a indiferença pátria, voltou ao Egito sozinho, sem força material, para de novo criar uma gente que já não existia. Congregou os anciãos de Israel, expôs os antigos sofrimentos, os novos perigos e a possível esperança. Êxodo 29:31. A servidão havia enfraquecido os espíritos. O exemplo havia insinuado algumas superstições. Por conseguinte, conformando-se as mentes ofuscadas e os corações materializados, Moisés fala de uma terra aventurosa para onde os guiaria o Deus justo e forte de seus antepassados que os havia escolhido. E o povo creu-lhe, e revendo nas suas tradições uma época mais feliz que aquela em que vivia, um estado mais digno, passou a desejá-lo com a força que transforma o desejo em vontade. Moisés valeu-se da eloquência, da ascendência de um espírito superior, da oportunidade dos prodígios para induzir o faraó a permitir que os hebreus se retirassem livres, não obtendo, porém, o que desejava, fez com que saíssem armados. Êxodo 13. E ricos em despojos do Egito, que outrora se enriquecera com os seus. Em breve, o Mar Vermelho se interpôs entre eles e os perseguidores. Uma curta estrada separa o istmo de Suez da terra que Moisés havia prometido aos hebreus, mas estes teriam imediatamente encontrado os filisteus e a necessidade de combatê-los neles ressuscitaria o desejo de voltar ao Egito. Êxodo 13, versículo 17. Por outro lado, sentia Moisés que os povos decaídos só encontram regeneração no sofrimento, de modo que sacrificou o presente ao futuro. Por conseguinte, em lugar de seguir para frente, em direção ao Oriente, seria mais normal ele ir para o Oriente, teria mais prosperidade. Após a travessia do mar, penetrou no deserto para sul e chegou ao Monte Sinai. A palavra de Deus, além de proferida dos céus, foi originariamente ouvida pelo homem nos colóquios com seu Criador, depois uma vez que outra, revelado em alguns eleitos. Convinha, porém, se não restringisse alguns intelectos privados,
e se difundisse a todos essa palavra que é a verdade, a razão e a utilidade. Foi precisamente no Monte Sinai que ela foi exposta em forma sensível e anunciada a toda a estirpe de Jacó. Essa estirpe, pois, ao sair da longa peregrinação, achou uma lei, uma constituição, uma história, vínculos que iriam eternizar-se. Para que aquela multidão de escravos readquirisse a dignidade do povo, viu-se Moisés obrigado a ensinar-lhe um passado, a formar-lhe um presente, preparar-lhe um futuro. E como sem história não existe povo, o grande legislador expôs as suas origens. Teve que ensinar as origens daquele povo que já havia esquecido. As origens de um povo são as mesmas do mundo, e Moisés narrou-as em 11 breves capítulos. Todos os povos pretendem ser os mais antigos, mas quando nos explicam seus tempos primitivos, só logram enchê-los de ciclos astronômicos e fatos mitológicos. Moisés não. A onipotente e livre vontade de um Deus cria instantaneamente a matéria, em seguida dá-lhe ordem e vida, e após peixes e répteis, aves e quadrúpedes, cria em último lugar o homem, cujas famílias são contadas até Abraão, chefe do povo hebraico. Naquelas poucas páginas se propõem os mais sublimes e fundamentais problemas que atormentaram a razão humana desde o seu primeiro desenvolvimento até a luz presente. Como teve começo o mundo? A criação foi livre e instantânea ou necessária e progressiva? Como nasceu o homem? Como adquiriu as ideias? Como aprendeu a falar? Como existe o mal com um Deus infinitamente bom? Qual foi a primeira sociedade? Como se dividiram as famílias em nações? Como se originaram as diferentes línguas? Não veremos agora como se resolveram tais problemas. O que causa assombro é vê-los expostos, e é saber que a eles foi dada uma explicação e, por conseguinte, o foi a origem do poder pátrio, ao direito de matar os animais, às artes fabris, aos fragmentos de noções imperfeitas, mas sublimes e difundidas entre todos os povos. Uma das maiores admirações para quem leu Gênesis é a sua concordância com as mais recentes aquisições da ciência. É a única cosmogonia que estabelece diferença entre a criação da matéria e a sua ordenação, entre o princípio em que ela começa a existir e a sua incubação pelo Espírito de Deus até que possa formar estrelas e planetas. O princípio só pôde ter sido um ato instantâneo de vontade onipotente. A incubação realizou-se com a sucessão dos tempos, e ainda hoje a vemos prosseguir nas nebulosas mundos em formação. Essa verdade que somente agora vai sendo posta em claro, expô-la a Moisés não com a linguagem de Newton ou de Herschel, mas com a linguagem imaginosa, compreensível para seu povo. A mais rebuscada linguagem da ciência não é por acaso da aparência. A luz, segundo as últimas experiências de Struve, percorre 98.845 milhas italianas por segundo. Ora, Herschel, Sr., afirmou que os raios luminosos a nós transmitidos pelas mais longínquas nebulosas, vistas pelo seu refletor de 40 pés, levam mais de 2 milhões de anos para atingir a Terra. Por conseguinte, devem ter sido criadas muito antes que aparecesse um homem nesse planeta. O primeiro ato foi de criação absoluta. O resto se realiza sob o impulso das forças que o Criador imprimiu à matéria. A mais estupenda é a gravitação, e Moisés sabia que a estabilidade dos corpos celestes depende da sua mútua atração e da distância que os separa. Entre eles, a Terra está fixa nos polos, suspensa sobre o abismo, e no seu seio existem amplas cavernas onde se encontram as águas centrais e o fogo, como nós vemos em Jó, em Isaías e em Provérbios. O céu não é firmamento, como interpretaram São Jerônimo e os 70, não é o céu cristalino de Aristóteles, mas a extensão, Rakiash, isto é, imensidão. Outro portento, Moisés já discerne a luz primitiva da que devemos ao sol. Uma filosofia leviana o ridicularizou por criar ele a luz antes do sol, que é a fonte. Mas a ciência demonstrou que na Terra outra luz se desenvolve independente do sol, como a dos vulcões, da fosforescência, das nuvens, da eletricidade. Eu vou além, disso aqui. A luz da inteligência, é daquela que a Bíblia está falando. A mais, em Moisés a luz não é criada, a voz de Deus é que faz jorrar, exatamente. Expressão que concorda com a teoria das ondulações, hoje geralmente adotada de preferência das emissões. Hiparco dizia que as estrelas do céu eram 1022, Ptolomeu elevou-as a 1026. Moisés sabe que são inúmeras como os grãos de areia do mar, e após 50 séculos os telescópios o provam. Para que não creia alguém que será essa uma frase poética, que... Só um minutinho. Que Deus sabe o nome de cada uma,
Ao falar da ordem das estrelas, a Escritura compara-as a um exército em ordem de batalha, entoando louvores ao Senhor. Não são, pois, deuses, não influem nos atos humanos como criam os antigos. O ar, Roach, em Jó, aparece como vestimenta da terra, e Deus lhe deu o seu peso, Mishkal. Sabe-se a Bíblia muito antes de Galileu. As águas exerceram enorme influência na constituição da terra. Distinguem-se em superiores e inferiores e estão separadas não por uma esfera sólida, o firmamento, mas pela extensão, Rakiash. Os vapores difundidos no ar não teriam bastado para o dilúvio, seus abismos da terra se não houvessem aberto para lançar as águas que continham. Os seres animados aparecem durante as sucessivas gerações e pelo grau de complicação do seu organismo. A geologia prova tal sucessão. Se nega terem os animais comparecido depois dos vegetais, a química intervém e o prova. Prova a razão que mostra vivendo os animais mais que os vegetais. Esses, no Gênesis, desenvolvem-se antes que surja o sol, e em condições de luz, umidade e calor diferentes das atuais. A botânica fóssil acaba recentemente de sancionar essa ordem de fatos. O último foi o homem, e a geologia não consegue descobrir um resto que seja de homem nos estratos antigos. Afirmam alguns ser impossível ver tão pouco a espécie humana, visto que é preciso tempo bem longo para a sua educação. Mas a criança, nos primeiros anos, adquire mais do que nos muitos outros anos seguintes. Poderíamos dizer, pelo contrário, que é bem jovem se nos lembrarmos do tempo em que levou para atingir a idade da razão. Depois da existência de Deus, fato de consciência mais do que o de demonstração, o dogma mais importante é a unidade da espécie humana. Negá-la era o mais solene desmentido que se pudesse fazer da história de Moisés e ao mesmo tempo do fundamento da fé cristã, o pecado original e a redenção. Não é, pois, de admirar que tal alvo se dirigisse especialmente os golpes dos incrédulos, e a escola voltairiana julgou ter se resolvido perfeitamente a questão, ridicularizando-a. Mas a ciência parece haver-se incumbido de multiplicar os descobrimentos para os confirmar. Detendo-nos nos argumentos físicos, sabe que as espécies muito diferentes não se ligam entre si. As afins produzem híbridos infecundos, as raças da mesma espécie, por mais diversas que sejam, geram mestiços que podem reproduzir-se. Ora, todas as raças de homens se cruzam fecundamente. Só um minutinho. Passando o caminhão aqui. Ora, todas as raças de homens se cruzam fecundamente e logo pertencem a uma única espécie. As enormes mudanças essenciais, até dos animais, quando passam do estado selvagem ao doméstico, e deste voltam àquele, como sucedeu com alguns levados para a América, diminuem a admiração causada pelas variedades da espécie humana. Distinguem-se 3 raças que crescem em número conforme se ampliam os estudos do homem, que provam as transições entre elas, e a dificuldade de separá-las perfeitamente. Florent, secretário da Academia das Ciências Francesas, realizou felizes experiências sobre o estudo comparativo de várias estruturas do organismo humano, as quais levaram ao resultado por nós apresentado. Quanto à pele, que oferece distinção mais evidente, encontra-se na raça de cor uma membrana pigmental que as outras não existem. Foi por isso que passou a ser considerado característica, mas não é. E o próprio branco, amorenado pelo sol, adquire um sutil pigmento entre a epiderme e a derme, além de já possuir um verdadeiro pigmento nas pontas do seio. É aquilo que nós falamos da unidade das raças, né, no outro vídeo. A matéria corante existe em todas as raças, as circunstâncias é que se desenvolve. No fundo, as diferenças são menos básicas do que parecem. Quanto à fisiologia, é igual ao tempo de gestação, igual aproximadamente à duração da média da vida, semelhantes às doenças, diferentes são apenas as influências do clima e os hábitos. Quanto ao gênero da vida, é comum a ideia de um poder superior, o desejo do bem-estar, o respeito aos mortos. Nas festas e cerimônias são diversos os meios de realização, mas não os motivos dos atos. Deixa eu ver aqui. Estamos... Não, dá pra irmos além. O homem é dotado de inteligência capaz, segundo parece, de modificar o encéfalo e, portanto, as formas exteriores. Exercida com justeza, conduz à perfeição da raça branca, diversamente usada ou entorpecida, chega a produzir o Hottentot. Mas ainda nesse caso, a espécie não perde a sua natureza, nem a possibilidade de erguer-se novamente. Eram aquelas ideias que tinham no século XIX, né? Da unidade da espécie nasce necessariamente a unidade primitiva da linguagem. Viu a Moisés que se deu uma explicação histórica da diversidade posterior. Ridicularizaram, mas os estudos filológicos mostram que as línguas mais distantes
que entre as línguas mais distantes, um parentesco maior do que permite deduzir a semelhança da natureza humana, e existem 3 grupos correspondentes às 3 descendências dos filhos de Noé. No Levítico, se nos deparam os elementos das grandes classificações dos animais, permitem eles comer os ruminantes, mas não outros, e os ruminantes distinguem pelo casco bipartido, com exceção dos porcos, incluindo-se os camelos que têm o casco inteiro. Outra classe é das aves de rapina, dos palmípedes e dos pés longos. Podem comer-se os peixes com escamas e barbatanas, não os que não possuem. Na verdade, essas distinções e particularidades em torno dos animais são menos admiráveis no povo pastor. Onde foi buscar Moisés tamanha profundidade de doutrinas? Não pretendemos, porém, haver-nos Moisés dado toda a ciência, muito menos convir em suas expressões e tratados. Correríamos o risco de induzir os espíritos tímidos ao desânimo diante dos progressos da ciência, os presunçosos a neles buscar apoio aos seus sistemas e os sarcásticos a ridicularizarem. O Pentateuco não foi escrito para ser alvo da simples curiosidade. E a nós basta poder mostrar como nele se enquadram perfeitamente os numerosos fatos que a ciência descobre todos os dias. O Criador impôs ao homem o cultivo da terra, com o suor da sua fronte, a fim de sofrer as mais diversas impressões e com elas desenvolver ideias e sentimentos, primeiramente reduzidos a simples animais e depois pela mente posto em relação com tudo quanto existe. Após a confusão das línguas, os povos reunidos no cenário dispersaram-se. Sem ali permaneceu, e dele provém os orientais, desde o Amã, Tauro e Eufrates até o Mar da Índia, que falam as belas e interessantes línguas aramaicas, ricas de sons culturais, de palavras e flexões verbais, mas simples e pobres sobre outros ângulos gramaticais. De Cã derivam os filisteus, os egípcios, os antigos africanos, raça cuja inferioridade desde então se prediz. Jafé dirige-se para o ocidente, para a Ásia setentrional, para as ilhas dos gentios, como se chamava a Europa, que realmente se compõe de ilhas, se ao que parece se comunicaram os mares Cáspio, Negro, Báltico e Branco. Moisés não pretende contar-nos a história das nações, mas sim a do seu povo. Isso é muito importante. Jamais se delineou pintura mais viva das antigas sociedades, onde a idade heróica é a dos pastores. Os patriarcas transmitem a chefia das tribos e a palavra primitiva até que essa perde da servidão egípcia. Readquiri-la é obra de uma legislação prescrita por Moisés a seu povo. Ele havia sido educado na Constituição egípcia, mas em lugar de basear-se nela, julgou necessário conduzir o seu povo por caminhos diferentes, como está em Levíticos 18, tá? Para que nele se pudesse dizer: tu tens constituição diversa da de todas as nações conhecidas. O legislador não é um físico que só estuda as preexistentes leis da natureza. Cabe-lhes imaginar coisa melhor que não subsiste ainda. Mas em lugar de chegar sem mais nem menos, deve aceitar o homem que lhe é oferecido pelas circunstâncias e atingi-la por meio de combinações meditadas. Aos primeiros legisladores se afigurou perceber uma relação entre o mundo moral e o físico, e como este era perfeito, por ser obra de Deus mister, se fazia ele conformar o mundo moral. É por isso que tão grande papel desempenha nas suas constituições a cosmogonia. É por isso que fingir, e alguns até acreditam ser de natureza superior, em comunicação direta com a divindade, por compreenderem entre as coisas numerosas relações que o resto dos mortais não via. A hierarquia persa funda-se inteiramente na sua mitologia. Luciano diz ter Licurgo deduzido do céu o plano de administração e distribuição por ele aplicado na sua república. A dualidade posta pelos egípcios no céu reaparece na Constituição Civil, estabelecendo 2 naturezas distintas, uma intelectual e ativa, representada pela aristocracia sacerdotal, outra material e passiva, representada pelo povo. Também Moisés suplicou a Deus: faze com que meus olhos vejam tudo o que há de bom, dá-te a conhecer a mim, mostra-me os teus caminhos, e da verdade dos dogmas inferiu a santidade da moral. Posto um único Deus, não era possível substituir diferença de natureza entre as suas criaturas. Dizem os doutores: tu perguntarás por que foi Adão o único criado? Para que entre os homens do porvir, nenhum pudesse dizer a outro: sou de raça mais nobre que a tua, como diz a Mishnah. Desapareciam assim as castas, e o princípio da unidade diferenciava esta das demais nações. Consequentemente, tudo se dirigirá para a utilidade universal. Não haverá exclusões, não haverá autoridade concentrada numa classe ou num homem, mas igualdade e, portanto, liberdade. Essa unidade, olha aqui, ressalta do decálogo. A lei é imposta a todos, e não em nome de um legislador, que ao ser assim se professaria superior à nação, mas em nome de Deus, do Deus que os livrou da escravidão. Da unidade se deriva imediatamente a liberdade, e todo Israel se vê livre, porque tudo saiu da escravidão,
livre para buscar o seu aperfeiçoamento da melhor maneira possível. Fica proibida severamente a idolatria, que acarreta diversidade de nomes e adoração de criaturas, de modo que seriam funestos os efeitos resultantes, os quais fariam que a terceira e a quarta geração pagassem os pecados dos pais. Dedicados 6 dias ao trabalho, o sétimo torna-se comum. Interpõe-se entre fadigas um dia de repouso, para neles se elevarem orações e com a meditação buscarem todos comungar-se com o princípio da ordem, da moral, da virtude, isto é, com Deus. Quando recentemente na Inglaterra tratavam de limitar o número das horas de trabalho das crianças nas fábricas, um deputado exclamou: "Vós não refletis bem, 2 horas por dia são 600 no fim do ano, isto é, 25 dias a menos de trabalho, graças aos quais a Inglaterra não poderá enfrentar concorrência estrangeira. Eis aí a livre atividade, mas Moisés não sacrificava o bem dos indivíduos à riqueza geral. E o repouso do domingo era uma instituição econômica que punha a moralidade e saúde do pobre sob proteção da lei. Era mais uma lei cósmica, visto que Deus também havia repousado no 7º dia. Nesse dia nem o fogo deveria ser acendido. Aliás, pouco necessário aquelas paragens, a fim de que os domésticos e as mulheres pudessem assistir à sinagoga onde se reavivava o espírito público. Como deviam os milhões de escravos dos gentios invejar Israel, onde se guardava pelo menos um dia para o descanso, onde o servo se prostrava ao lado do patrão diante de Deus, que a ambos fizera." Nós vamos daqui a pouco continuar essa biografia de Moisés. Estou lendo ela inteira para vocês, tá? Esse material é difícil de vocês encontrarem, talvez só em sebos. Depois nós vamos ler sobre os profetas, um estudo do Carpo. E aí nós vamos encerrar. Tá, então essa é a parte 1 do vídeo. Depois eu vou continuar, tá?